Olá, vamos ter nossa aula de eletrização, tá? Que nada mais é do que uma revisão, tá? Do que a gente já teve nas aulas antes da quarentena, tá certo? Então vamos lá. Muito importante a aula de hoje, ok? Prestem atenção e qualquer coisa nos exercícios me chama. Então tá aqui. O que é a tal da carga elétrica? Então nós vimos que os elétrons que estão ao redor do núcleo tem carga negativa. E o núcleo, por sua vez, tem carga positiva, porque ele é composto de prótons com carga positiva e nêutrons sem carga nenhuma, ok? Então tá lá. Todo o corpo tem carga elétrica porque é composto de prótons e de elétrons, certo? Então por isso que ele vai ter a sua carga elétrica. E no final, se a gente for olhar um átomo, ele é eletricamente neutro, porque ele tem a igual quantidade de elétrons quanto de prótons, ou seja, de cargas positivas quanto de cargas negativas. Ah, mas e os nêutrons? Os nêutrons não vão contar na brincadeira elétrica aqui, porque eles não têm carga elétrica, ok? Então vamos lá. Muito importante perceber que um corpo que tem carga negativa, um corpo está eletrizado negativamente, esse cara ele vai ter um excesso de elétrons, porque o elétron é a carga negativa, certo? Se o corpo ele tiver carga positiva, não significa que ele tem um excesso de prótons, como ele tivesse ganhado esses prótons. Não, ele tem uma falta de elétrons, ou seja, os elétrons que estavam dentro dele caíram fora, saíram de alguma maneira, tá? Então, muito importante perceber isso, tá? O elétron, como eu disse, ele é o ator coadjuvante, tá? Por isso que a gente está chamando de eletricidade, né? Eletricidade, no final, é a física do elétron, né? E não a proticidade. Apesar de que a gente poderia fazer toda a nossa física com o próton. Mas a gente sabe que ele vai estar preso lá no núcleo, né, do átomo. Então, todo e qualquer fenômeno elétrico que a gente vê no nosso cotidiano, ele se dá por conta dessas cargas elétricas negativas, ok? Então tá, maravilha, ok? A gente sabe então que um corpo qualquer que tem uma determinada quantidade de carga elétrica, aqui na equaçãozinha eu vou tratar por que a quantidade de carga elétrica que ele tiver, está relacionado ao número de prótons e elétrons, tá certo? Tanto o próton quanto o elétron têm a mesma carga, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Não vamos nos fixar muito nisso daqui, né? Porque depois ele é definido a partir do ampere, que a gente não aprendeu ainda, tá? Então vamos pensar só nessa dita carga elétrica aqui, que a gente diz de elementar, porque é a menor que a gente pode ter. Opa, volta. Então, o que vai acontecer? Esse N é o número de prótons que eu tiver a mais. Posso ter, sei lá, 10 prótons a mais ou 10 elétrons a mais. A carga elétrica vai ser do corpo vai ser o quê? A quantidade a mais que eu tenho desses caras vezes a carga de cada um deles. Se eu tiver um número de prótons, aí a carga é positiva. Por isso que tem esse mais ou menos aqui. Se tiver um número de elétrons, ele vai ter uma carga dita negativa, tá? Vai estar nos exercícios aqui, eu quero que vocês façam esses exercícios, tá bom? A gente pode classificar os meios como os condutores ou isolantes, tá? Então, o que seria um meio condutor? Um meio onde as cargas elétricas se movimentam com facilidade. E o que seriam os isolantes? Que ele não tem facilidade de se movimentar, tá bom? Ou ainda assim, a gente pode pensar que o meio condutor, o que vai acontecer? Se você colocar a carga nele, ele pode ir para um lado para o outro. Já o meio de elétrico ou isolante, aonde você colocar a carga, ela vai ficar. Tá certo? Então tá. Não se esqueçam que quem circulam, né? É muito importante verificar isso aí. São os ditos elétrons livres, tá? Eu falei, poxa vida, mas de certa maneira o átomo tem um elétron, mas muitas vezes esse elétron vai estar preso, tá? Ligado ao átomo. Então ele não vai conseguir ficar andando de um lado para o outro. Os ditos elétrons livres, não. Eles são aqueles que estão mais afastados do núcleo, né, atômico, ou seja, são muito fracamente ligados a esse núcleo. Então qualquer energia que você der para ele, você vai conseguir retirar ele desse átomo e ele vai circular livremente, tá?
Esses são os ditos elétrons livres, tá? Que é com que basicamente a eletricidade trabalha, ok? Então vamos lá. Esse princípio aqui da eletrostática aqui todos já sabem, né? Mesmo antes de começar a estudar eletricidade, né? A gente fala assim, os diferentes se atraem, blá blá blá. Vamos falar de eletricidade mesmo, tá? Então tá aqui, ó. Se a gente tiver cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Ou seja, duas cargas negativas ou duas cargas positivas se repelem. Dois elétrons ou dois prótons se repelem mutuamente. Como é que vai ocorrer uma atração? Se for um elétron e um próton, ou seja, corpos que têm cargas diferentes. Mas você está falando só de carga elétrica. É verdade, só estou falando de carga elétrica. Tem a parte gravitacional, que a gente tem atração de massas, qualquer que seja a carga, né, o sinal de cada um deles. E a parte magnética, que a gente vai estudar ainda no quarto bimestre, se tudo der certo. Tá bom? Então vamos lá. Esse princípio norteia basicamente toda a eletrostática que a gente vai verificar. Tá? Eletrostática, não se esqueçam, né? Estática, parado, eletricidade. Então, seria o quê? Seria cargas elétricas paradas, por assim dizer. Tá? Então, esse princípio vai nortear toda a eletrostática que a gente vai estar estudando nesse bimestre agora. Tá bom? Então tá. Vamos verificar como é que eu consigo colocar carga elétrica num corpo. Porque a princípio, como eu disse para vocês, todo corpo é eletricamente neutro. Ele tem igual quantidade de próton e elétron. Agora, como eu deixo um corpo carregado, ou seja, com carga positiva ou com carga negativa? Tá? Existem três métodos de eletrização. A eletrização por atrito, por contato e por indução. Tá? Vamos explicar cada uma delas com calma, tá bom? E o texto que eu deixei tem uma explicação um pouquinho mais requintada, tá bom? Eu sugiro que vocês leiam o texto, que vocês já sabem de minha autoria mesmo. Então tá lá. A eletrização por atrito se dá quando a gente tem o quê? Dois corpos neutros, os dois tem que estar neutro, tá bom? E aí eu atrito, eu esfrego um corpo no outro, tá bom? E aí o que vai acontecer? Os dois vão ficar eletrizados. Com que carga? Com cargas opostas, ok? Com cargas diferentes. Não existe uma regra de quem atrita fica com uma determinada carga e quem é atritado com outra carga. A gente consegue verificar isso tudo numa dita tabela que a gente chama de série tribelétrica. Tá? Quem está mais acima da tabela tem um determinado sinal, quem está mais abaixo tem um outro sinal. Espero que vocês se lembrem disso, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha no livro aí ou no seu caderno, tá? Já discutimos isso bastante. E temos também a seguinte situação. A quantidade de carga que cada um tem é a mesma, só que com sinal contrário. Então, vamos supor, que nesse exemplo que a gente tem aqui, vidro e lã, né? Ok, vidro e lã. O vidro tem uma carga de mais 10 coulombs. A lã vai ficar com uma carga de menos 10 coulombs. Ou seja, eles vão ter a mesma quantidade de carga numérica, porém com sinais contrários. Ok? Muito importante isso daí. Comecei com 2 nêutrons, terminei com 2 eletrizados, mas com cargas diferentes. Tá? Maravilha. O que seria então a eletrização por contato? Outro tipo de eletrização. Aí, nesse caso, a gente já tem que pressupor que um corpo esteja eletrizado. Tá? Então, vamos pegar um corpo neutro e um corpo eletrizado. Esse corpo que tiver eletrizado, ele pode ser carga positiva ou negativa. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar em contato os dois corpos. Um corpo em contato com o outro. Tá? Vamos supor que o A aqui esteja eletrizado. E o B? O B tem que estar neutro. Ok? Eu vou colocar os dois em contato e aí o que vai acontecer? A carga de um vai passar para o outro. Tá certo? A carga vai passar de um para o outro. E isso vai ser muito legal, muito bacana, porque no final esses caras vão ficar com o mesmo sinal de carga. Tá? É importante perceber que a carga total que o A tinha se dividiu pelos dois, pelo A e o B. Tá?
E aí cada um vai ficar com metade da carga que tinha o A anteriormente, pensando o quê? Que a carga ela vai se distribuir pelos dois. Isso no caso do corpo A e o corpo B serem do mesmo tamanho, terem as mesmas dimensões. Ó, professor, mas se eles tiverem dimensões diferentes, aí quem tem a maior dimensão fica com a maior quantidade de carga, tá certo? Então, se suponha, vai, que o corpo A tem o dobro do tamanho do B, ele terá o dobro da quantidade de cargas, tá certo? Se tiver o triplo do tamanho, o triplo da quantidade de cargas e assim por diante, tá certo? Isso é muito interessante verificar essa situação. E aí, como essa coisa da gente pensa assim, bom, e se ele ficar com uma parte maior da carga, aí o que vai acontecer? Qual seria o maior corpo que eu posso ligar um primeiro corpo? Tá certo? Então eu tenho o corpo eletrizado. Qual é o corpo maior que eu posso ligar a ele? Aí você vai falar assim, puxa, o maior corpo? Ah, uma montanha. Ah, um caminhão. Não. O maior corpo que eu posso ligar é a Terra, ou seja, o planeta Terra, certo? E aí a gente acaba caindo naquela coisa que a gente discutiu, que é o tal do aterramento, né? Então o que vai acontecer? O que seria o tal do aterramento? Vai ser pegar um corpo que já está eletrizado e ligar à Terra, ao planeta Terra, né? Ou a gente pode até pensar, né, que no caso seria um corpo de dimensões muito maiores. Com que objetivo? O objetivo seria descarregá-lo, tá? Então o que vai acontecer? Como ele vai ficar com uma quantidade maior de carga, por ser maior, a Terra é infinitamente maior do que o corpo que eu tiver. Portanto, ela vai ficar com quase que toda a carga elétrica. Quase toda não, vai ficar com praticamente toda. A quantidade de carga elétrica que vai ficar no objeto vai ser ínfima, tá? Quando a gente fizer essa ligação aí. Então, o que vai acontecer? Nós vamos estar descarregando o corpo, tá? Se a gente tem, por acaso, olha só que bacana, né? Um corpo eletrizado positivamente, basicamente ele vai receber elétrons até ficar neutro, tá? Então, os elétrons vão vir da Terra para esse objeto aqui. Esse aqui é o símbolo de aterramento, tá? Um símbolo bonitinho, que parece com Wi-Fi, né? Parece símbolo de Wi-Fi. É o símbolo de aterramento. Então aqui, ó, se eu ligar um corpo negativo à Terra, vai acontecer o contrário. Os elétrons daqui vão descer para a Terra. E aí você vai perguntar para mim assim, ó, professor, aqui ó, uma brincadeirinha, né? Como ligar a Terra. Tem um prego aqui enfincado na Terra aqui, e um corpo aqui ligado por um fiozinho aqui, verde e amarelo. Esse tubo aqui tá ligado, foi feito o aterramento. E aí você vai falar para mim assim, ah, professor, mas se a Terra vai receber cargas elétricas, vai ficar eletrizada. Resposta, não, não, não. E a comparação que a gente faz é o seguinte, né? Se eu pegar uma piscina inteira e jogar no mar, não vai acontecer nada com ela. Ela vai continuar sendo o mesmo mar, tá certo? O mesmo mar. Não é porque ela ganhou uma quantidade de água, né? Comparada ao volume que ela já tem, que ela vai aumentar o volume. Vai continuar o mesmo mar, certo? Só o corpo não. Ao perder, né? A piscina ao perder toda a água, vai ficar vazia, tá bom? O mar não vai se encher porque ganhou a água da piscina. Pense em termos de tamanhos, tá? Brincadeira se dá através disso. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre eletrização por indução, que seria a última, né, que a gente tem. Basta lembrar o seguinte, o que seria então a tal da indução, né? Então eu tenho um corpo que induz a eletrização no outro corpo, tá certo? Então teremos aqui na brincadeira um induzido e um indutor. O indutor, por sua vez, ele está eletrizado. O induzido está neutro, tá? Início é essa situação. Então, já que o meu induzido está neutro, quando eu me aproximo aqui, ó, tá? Esse corpo desse aqui, eu vou botar uma distribuição não homogênea de cargas. Esse corpo está positivo, então ele vai trazer os elétrons livres aqui, que vão ficar bem na beiradinha aqui. E esse outro lado vai ficar com uma falta de elétrons, vai ficar positivo, certo? Daí o que eu faço? Eu pego e aterro esse lado de cá. Se eu aterrei aqui esse lado aqui, o que vai acontecer? É um lado positivo que vai receber cargas elétricas negativas. Então ele vai neutralizar esse lado aqui positivo. Por sua vez, aí eu tiro minha mão, tá certo? Sem afastar o indutor, muito importante isso daqui. Tiro minha mão sem afastar o indutor. Aí eu afasto o indutor. Percebe que esse cara aqui, né, antes de afastar o indutor, ele tinha um lado neutro e um lado negativo. Assim ele ficou com carga o quê? Negativa, por assim dizer,
ok? Então vejam, né? O indutor fez com que esse cara tivesse uma carga elétrica, né? O induzido ficasse com uma carga elétrica de sinal contrário a ele. É muito importante aqui você perceber que tem um agente externo. Quem? O aterramento. Tá? O aterramento seria esse agente que faz com que essas coisas todas se realizem. Tá certo? Então tá lá. Vamos tentar lembrar também que eu consigo fazer uma atração de corpos que são neutros. Tá certo? Os corpos que são neutros são atraídos. Como? O corpo que é neutro, como é que ele vai ser atraído? Então, a indução faz com que um lado seja negativo e outro lado seja positivo. Então, o lado negativo, né, vai sofrer atração aqui, pensando que o indutor está com carga positiva. Né? Muito importante verificar isso aqui. Pensando que o indutor tem carga positiva. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ficar eletrizado positivamente de um lado e negativamente do outro. Tá? Perdão. Aí o que vai acontecer? Este lado de cá sofre repulsão e esse outro sofre atração. Aí você vai dizer assim, mas aí esse cara não vai para lugar nenhum, né? Porque tem esses dois vetores que têm sentidos opostos. Basta lembrar que a atração aqui vai ser maior porque ela está mais próximo, tá? E a repulsão está mais longe, ó, percebe? A distância daqui até aqui é maior que a distância daqui até aqui, tá? E a força depende do inverso da distância. Quanto mais distante eu tiver, menor a força, tá bom? Então, nesse caso aí, a força de atração vai ser maior que a força de repulsão, ok? Por isso é que ele vai ser atraído, tá bom? Esse é um detalhe muito interessante, né? Porque a gente pensa assim, um corpo que é neutro não vai ser nunca atraído. Não, nesse caso ele é, ok? Maravilha. Dessa maneira a gente tem os nossos medidores aqui de eletrização, né? De quantidade de carga elétrica que ele tem, que a gente chama de eletroscópio, ok? Então tá. Como é que funciona esse aqui, ó? Esse eletroscópio de pêndulo? Da mesma maneira aqui, ó, tá? Então eu tenho um corpo aqui que a princípio está neutro e um corpo que está eletrizado. Eu quero saber qual é a quantidade de carga que esse cara tem. Quanto maior for a quantidade de carga que esse bastão aqui nesse caso tem, maior vai ser a força que ele vai puxar e, portanto, esse ângulo aqui, ó, varia, esse ângulo que eu posso verificar aqui, ele vai variar com o quê? Com o valor dessa carga. Maior ângulo, maior carga. Aí, através do ângulo, eu verifico indiretamente qual é essa carga que tem aqui. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma esfera de material condutor, tal, ela está ligada aqui tudo isolado, a duas laminazinhas aqui, essas lâminas estão livres. Quando eu eletrizo esta bolinha aqui, o que vai acontecer? Eu vou eletrizar tudo, essas lâminas que estão juntinho uma das outras, elas vão fazer o quê? Elas vão se abrir, certo? Elas se abrem. Quanto maior for a carga que eu coloquei na bolinha, maior é esse ângulo de abertura. Então, também eu vou medir indiretamente a quantidade de carga que eu tenho através da abertura dessas folhas aqui. Essas folhas precisam ser muito fininhas, tá? Normalmente eles fazem de ouro, né? Que o ouro é bem maleável, dá para fazer ele bem fininho. Certo? Eu vou deixar bastante exercício para vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode mandar suas dúvidas aí. Valeu? Então, até mais.